sabe que esse livro aqui, super famoso, do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tem a ver com Charles Manson? Fica comigo até o final do vídeo porque você vai se surpreender. Aliás, surpresa é o que mais tem nesse vídeo. Até porque hoje nós vamos falar de um cara que se considerava o quinto anjo que salvaria a humanidade de uma guerra racial. E quem seriam os outros quatro outros anjos? Bom, na cabeça dele seriam os integrantes dos Beatles. A história do Charles Manson é feita do começo ao fim, com acontecimentos aleatórios, surreais e completamente bizarros. Um cara que passou quase 80% da sua vida atrás das grades, já que dos seus 83 anos de vida, 64 anos ele passou preso. E mesmo assim, nos pouquíssimos momentos que ele estava solto, o cara casou um monte de vezes, teve vários filhos, criou uma seita de lunáticos e ainda arrumou um tempinho para festejar com ninguém mais, ninguém menos do que o baterista dos Beach Boys. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar todos os acontecimentos bizarros, inclusive quais dos membros dessa seita já estão soltos. Meu nome é Carolina e esse é o canal Pelas Páginas da História. Hoje nós vamos falar do Charles Manson e toda a sua loucura. Mas antes de começarmos, eu te convido a se inscrever no canal, que está começando, mas eu estou postando vídeo toda semana. Então, se você gosta de vídeos sobre lendas urbanas, crimes reais e acontecimentos históricos com uma pitada de mistério, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo. E aproveita e me dá uma ajudinha, clica no like logo agora no início do vídeo, porque assim o YouTube entende que meu conteúdo é relevante para você e compartilha para mais pessoas. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, pessoal, para fazer esse vídeo, eu consultei essas duas fontes primárias aqui, que são, ó, coordenação motora não temos, né? Mas tudo bem, tá dando para vocês verem, desculpa. Esses dois livros aqui são da Dark Side. Esse daqui é uma biografia que saiu primeiro, que é o Helter Skelter. Ele foi feito em 1978. Um dos autores, que é o Vincent Bugliosi, ele foi o promotor do julgamento. Já esse daqui, o autor é o Jeff Guinn, e ele é um livro de 2013. Então, nesse livro aqui, vocês vão ter uma biografia quase completa da vida do Manson, porque saiu em 2013 e ele faleceu em 2017. Nesse daqui, o foco é muito maior no julgamento. Então, aqui, ó, uma biografia bem completa da vida dele, e aqui uma biografia bem extensa sobre o julgamento. Então, caso vocês tenham interesse, né, em adquirir alguma biografia do Charles Manson, só reforçando, esse daqui é uma biografia bem focada na vida dele, né, conta do começo praticamente ao fim, já que ele morreu 4 anos depois que foi lançado. E o Helter Skelter, que é de 1978, ele tem um foco maior no julgamento. Traz uma biografia também do Charles Manson, mas o foco maior dele é falar do julgamento. A maior parte desse livro aqui fala de quando eles foram presos até o julgamento e um pouquinho do pós. E aproveitando esse gancho, esse livro aqui, eu acho ele muito bonito. Aliás, é difícil, né, não ter um livro da Dark Side que não tenha uma edição bonita. Nesse livro aqui, o autor, o Jeff Guinn, ele coloca uma frase que, na minha opinião, define quem foi o Charles Manson. O autor ele diz que o Charles Manson foi o cara errado, no lugar certo e na hora certa. Porque o Charles Manson ele era um grande oportunista. Tem algumas pessoas que falam, o cara era um gênio. Gente, vamos repensar nessa genialidade dele. Quando chegar no final do vídeo, vocês deixam aqui no comentário se vocês acham mesmo que ele era um gênio ou se dá para fazer uma outra análise sobre ele, porque na verdade o cara era um sacana e um oportunista. Mas para entender como que o Charles Manson se tornou, né, uma das figuras mais conhecidas da história criminal, a gente precisa voltar um pouco no tempo para entender, né, de onde ele saiu e como foi a sua criação. Porque apesar do seu nome ter se tornado um sinônimo, né, de violência e de manipulação, ele foi uma criança que teve uma infância muito conturbada, mas na sua juventude ele teve dois caminhos, né, para decidir. Ele tinha uma mãe que era extremamente instável, mas, por outro lado, tinham pessoas na sua família que tentaram de tudo para ajudá-lo. Né? Essas pessoas, no caso, eram a sua avó e a sua tia. E apesar dele ter uma ficha criminal muito extensa, mesmo com pouca idade, tanto a avó quanto a tia fizeram tudo que estava no alcance delas para tentar reconduzir a vida do Charles Manson. Bom, o Charles Manson ele nasce no dia 12 de novembro de 1934 na cidade de Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos. A sua mãe se chamava Kathleen Maddox e ela tinha apenas 16 anos quando ele nasceu. Ela levava uma vida considerada bastante desorganizada para os padrões da época.
Ela sempre estava em festas e bebia muito, só que não era como uma adolescente normal, ela realmente passava do ponto. Tem inclusive uma história dela ter tentado trocar o Charles por uma jarra de cerveja. Então, daí você já percebe que, né, ela descia a ladeira sem freio mesmo. E na realidade, a mãe dele era uma figura completamente desconectada, desconectada de tudo mesmo, até da realidade que ela saiu. Porque apesar dela ter esse comportamento, ela nasceu em uma casa totalmente estruturada. Inclusive a avó e a tia que eu comentei que vão tentar ao longo da vida ajudar muito o Charles, são do lado materno. A mãe dela se chamava Nancy e a irmã dela se chamava Glenna. E elas vão fazer de tudo mesmo para tentar recuperar o Charles nas inúmeras saídas que ele vai ter nas penitenciárias. Só que a sua mãe, Kathleen, ela vai ser, do começo ao fim, uma influência muito negativa na vida dele. Ela engravida do Charles ainda adolescente, o pai não quis assumir e deixou a Kathleen sozinha. Sozinha, entre aspas, porque a mãe dela, o pai dela também, eles eram uma família muito religiosa. Mas mesmo assim, eles não abandonaram a filha, eles fizeram questão de ajudar. Lembrando que o ano era 1934, então isso para a época, gente, era um grande escândalo e muitas famílias teriam tido uma outra postura de botar ela para fora e não querer saber de ajudar de forma alguma. Só que a família dela não. A família dela sempre esteve disposta a tentar ajudar a criar o menino. E num determinado momento, a mãe dele decide que talvez seja melhor se casar. E ela conhece um homem chamado William Manson. E é a partir daí, quando ele registra o Charles formalmente, que o nome dele vai passar a ser Charles Manson até o final da sua vida. Quem poderia imaginar, né? O cara tava lá casando de boa, né? Coisa comum. E um dia o enteado dele ia ser um dos criminosos mais famosos do mundo, inserido até na cultura pop. Né? A vida é uma caixinha de surpresas. E o casamento deles também foi, porque o William, embora ele tivesse conhecido a Kathleen em um bar, ele imaginou que era apenas um momento ali, que ela estava se divertindo, mas que aquilo não fosse, né, um hábito recorrente. Só que na realidade, ele esperava talvez ter uma esposa um pouco mais normalzinha. E ela não era. Ela largava o menino com ele, desaparecia por dias, e ficava em festas, voltava bêbada para casa e não queria saber de ser irmão, não. Muito menos de cuidar do filho. E aí o casamento acabou não dando certo, por motivos óbvios, e a Kathleen teve que pegar o Charles e seguir a vida. Só que as coisas daí por diante vão só piorando na vida da Kathleen. Logo ela começa a se envolver em pequenos assaltos e alguns golpes, até que ela é presa e condenada por 5 anos, ainda na primeira infância do Charles Manson. E nesse momento, a melhor opção para o Charles foi morar com a sua tia Glenna, porque a casa da avó dele, a Nancy, ficava longe, né, da prisão. Então a tia achou que era melhor ele ficar com ela para que ele pudesse visitar a mãe com maior frequência. E nessa época, a tia dele já estava casada, tinha uma filha um pouco mais velha que o Charles, então ela achou que, né, tinha estabilidade suficiente para receber o sobrinho. Então o Charles começa a morar com eles, a tia faz a matrícula dele na escola, para que ele tivesse uma vida o mais possível do normal. Só que no primeiro dia de aula, ele se depara com uma professora que começa a tratar ele muito mal, porque ela ficava falando na frente da turma toda que a mãe dele estava presa, e mesmo ele tendo só 5 anos, ela não poupou esforços para que ele se sentisse muito humilhado. Gente, nesse momento, olha, sinceramente, quando eu li essa parte no livro, eu nunca pensei na vida que eu ia sentir pena do Charles Manson, mas piora um pouco ainda, tá? Ele volta para casa chorando, e a forma que o tio dele, né, o marido da tia Glenna, encontra de fazer o Charles nunca mais voltar chorando para casa é vestir o menino com o vestido da filha dele. Então, com apenas 5 anos, a ideia genial do tio Bill foi colocar o menino de vestido para ir para a escola. Então, imagina, ele passou o dia inteiro, no dia seguinte, ele volta para a escola com o vestido da prima dele e tem que ficar, né, o dia inteiro de aula sendo chacota dos amigos. Eu acho que para esse recorte temporal da vida do Charles Manson, caberia perfeitamente aquele meme O Passado do Vilão. Esse episódio ele foi lamentável. Primeiro porque assim, humilhação não deveria ser castigo. Né? Segundo, que ele não tinha que ser castigado. Nessa situação específica, a vítima era ele. Só que desde muito criança, o Charles Manson ele se comportava muito mal, sim. Ele sempre foi obcecado em ser o centro das atenções, mesmo que fosse a partir de um comportamento bem negativo. E conforme aconteceu esse tipo de situação com ele, o comportamento só se intensificava. E esse se comportar mal, gente, não é ser uma criança mal criada, tá? É se comportar mal mesmo. Por exemplo, roubando a arma do tio, armando situações para que a prima dele fosse hostilizada, batendo em outras crianças, levando a arma para a escola. Lembrando que ele chegou na casa dessa tia quando ele tinha mais ou menos uns 5 anos.
E aí, quando ele tinha por volta de 8 anos, a sua mãe sai pela primeira vez da prisão e eles se mudam para uma cidade chamada Charleston. E nessa cidade, a vida não vai melhorar, tá? Porque a mãe dele sai sem nenhuma vontade de mudar a vida. Eles vão viver uma vida completamente desregrada, porque a mãe dele continuava querendo saber só de farra, então ela trabalhava o dia inteiro, pelo menos isso, né? E à noite ela saía para beber e dançar. Enquanto Charles deveria estudar o dia todo, ele matava a aula porque ele ficava solto, né? Então ele ficava perambulando pela cidade e à noite seguia solto porque a mãe, né, saía do serviço e ia arrumar algum lugar para beber e dançar. Quando raramente ele resolvia aparecer na escola, eram sempre relatados episódios de indisciplina, mentiras e pequenos furtos. Só que em vez de receber qualquer orientação para tentar melhorar o comportamento dele, ele era punido sempre de uma forma severa ou expulso da escola. E num determinado momento, as coisas começam a apertar para os dois nessa cidade, porque a mãe dele continua, né, praticando alguns furtos e começa a ser figurinha carimbada na delegacia. Ela sempre dava um jeito de sair pela tangente, mas estava ficando já um pouco complicado, né? Ela batendo tanto cartão assim na delegacia, e ela resolve que seria melhor eles se mudarem para uma outra cidade. E aí acontece uma coisa muito boa, ela realmente tenta melhorar e ela vai procurar as reuniões dos alcoólicos anônimos. E aí, com muita esperança, né, deles colocarem a vida em ordem, e ela começa a progredir. Só que nesse meio tempo, ela conhece nas reuniões um soldado chamado Louis. E eles começam a se dar bem e decidem se casar. Só que tudo regride ao passo zero, porque assim, em muito pouco tempo depois que eles se casam, o Louis volta a beber. E ele não tinha paciência nenhuma com o Charles antes, mesmo quando ele estava se recuperando. E depois que ele volta a beber, aí que a convivência dos dois fica insuportável. E aí, a partir de então, durante a adolescência do Charles, os problemas começam a se intensificar nessa fase. O Charles Manson ele começa a cometer pequenos furtos, invadir propriedades. E com apenas 13 anos, ele tem a sua primeira entrada no sistema penitenciário. Pela idade dele, ele ia para uma instituição correcional. Mas em vez de ser um processo de reabilitação, a partir daí o comportamento dele vai ter uma grande escalada negativa. Porque logo que ele chega no ambiente prisional, ele passa a ser abusado pelos garotos mais velhos, além de sofrer castigos muito sádicos por parte dos funcionários. E ele não demoraria para replicar tudo aquilo que ele estava sofrendo com os novatos. Inclusive, ele frequentemente apresentava comportamentos rebeldes e era muito afrontoso assim com todo mundo. Ele não respeitava nenhuma hierarquia, nem os guardas, nem os superiores dentro da prisão. Então, ele vivia tendo registros disciplinares. Esse padrão, né, de comportamento seria praticamente uma característica marcante, né, da personalidade do Charles Manson ao longo da vida. Vocês vão ver que no último julgamento dele, ele dá um escândalo lá no meio do tribunal, ele xinga, ele briga, ele fala maluquice, enfim. E a partir de então, até a vida adulta, ele vai praticamente entrar e sair de casas de correção para menores e praticamente ele não passou muito tempo solto, não. Ele entrava em uma, saía um pouquinho, já era preso de novo. Inclusive, uma das poucas vezes que ele consegue sair é porque a sua tia Glenna, ela se responsabiliza por ele. E aí, quando ele, né, atinge a maioridade, ele já tinha um histórico criminal absurdo. E em uma das suas primeiras saídas, com 19 anos, ele se casa e vai ter o seu primeiro filho, chamado Charles Manson Jr., que posteriormente mudaria o seu nome para ser desassociado do pai, né, por motivos óbvios. Só que, naturalmente, esse período solto não duraria muito tempo. Rapidamente, ele é detido de novo e a sua esposa abandona ele, decide mudar, né, de cidade com o bebê e recomeça uma nova vida e eles nunca mais têm contato. E foi justamente, né, quando ele é preso pela primeira vez como adulto, que ele começa a desenvolver algumas habilidades que mais tarde seriam fundamentais para sua influência sobre as outras pessoas. Lembra que no começo do vídeo eu perguntei se vocês sabiam a relação do Charles Manson com esse livro aqui do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Pois bem, na época que ele estava preso, o treinamento do Dale Carnegie, baseado nesse livro, estava bombando nos Estados Unidos. Inclusive, tinha um programa por correspondência que alguns presos faziam. E o Charles Manson também começou a estudar esse treinamento, além de vários outros livros de filosofia, religião, psicologia popular. E ele pegou todo esse conhecimento, jogou no liquidificador, misturou com uma grande dose de loucura e manipulação emocional, claro, e criou toda a sua filosofia que ele
futuramente aplicaria na família Manson. Ele chegou, inclusive, a se envolver com a cientologia, sabe aquela religião do Tom Cruise? Ela estava começando na época, então ele extraiu muitos fundamentos da cientologia para incorporar na sua filosofia também. Outro ponto marcante desse período foi o seu contato com a música. Nessa primeira prisão como adulto, ele começou a desenvolver muito interesse em cantar e tocar violão e começou a compor músicas ainda na prisão. Inclusive tem um episódio bizarro, que é uma das últimas visitas que ele vai receber da mãe dele depois de anos sem se verem. Porque lembra que ela tinha casado com um homem chamado Louis? Ela continuou tentando fazer o casamento dar certo e como ele não gostava do Charles, ela abandonou, não visitava mais ele. E num determinado momento, né, ela se reconcilia com o Louis e eles resolvem adotar uma criança. E ela acha interessante levar essa menininha para o Charles Manson conhecer. E ela fala que ela quer ser uma mãe melhor, que ela mudou, que ela tá recuperada e que ela quer ser para essa criança uma mãe que ela infelizmente não conseguiu ser para o Charles. E ele fica possesso, não por ela ter adotado uma criança e muito menos por ela querer ser uma mãe melhor para uma outra criança e não ter sido uma boa mãe para ele. Ele fica muito bravo porque ela gastou muito dinheiro com o processo de adoção em vez de comprar um violão para ele. A mãe dele pega a menina e vai embora com medo da reação dele, porque realmente ele ficou fora de si. Só que isso não tinha grande importância para ele, porque se ele manteria ou não algum vínculo familiar era irrelevante. E na cabeça dele, quando ele saísse da cadeia, ele ia ter uma fama absurda, ele teria muitos seguidores, ele ia ser um músico de muito sucesso, e de fato ele alcançou essa fama, na verdade seja dita. Talvez teria sido melhor ele especificar um pouquinho, eu quero ser famoso, quero ser um grande músico muito famoso, não um criminoso muito famoso. Um pouco antes do ano de 1967, quando ele vai ser libertado definitivamente, ele vai sair em uma breve condicional. E nessa saída, ele vai conhecer uma nova moça, ele vai se casar e vai ter o seu segundo filho, chamado Charles Luther Manson. Agora, um parênteses, coitado dessas crianças, né? O cara arrumou um monte de filho, serviu só para traumatizar um monte de criança e também para dar trabalho para a justiça ficar mudando o nome depois, porque ninguém queria, né, continuar associado a ele. Pouco tempo depois do nascimento desse segundo filho, ele vai infringir a condicional, vai voltar para a prisão. Só que ele não vai ficar muito tempo preso, porque a sua condenação já estava quase chegando ao fim. Então ele termina de cumprir um tempinho e em 1967 ele é libertado de vez. Supostamente ele teria dito que preferia permanecer preso, porque ele tinha passado tantos anos dentro da prisão que ele não sabia viver em liberdade. Mais tarde na sua vida, ele chega a declarar que a prisão era o seu pai e as ruas eram a sua mãe, e que essa foi a única família e a educação que ele recebeu. O que não é inteiramente verdade, porque a avó e a tia dele fizeram muito por ele, tentaram realmente ajudá-lo. E quando ele sai da cadeia, em 1967, ele se muda para São Francisco. Estava vivendo naquela época o auge da contracultura hippie, que surgiu nos anos 60, e foi em meio àquela explosão do movimento hippie que o Charles Manson ele começa a aplicar toda aquela filosofia que ele foi absorvendo, né, na prisão, que ele foi estudando, e começa a se colocar como um guru espiritual. Aos poucos, algumas pessoas começaram, né, a curtir as suas falas e começaram a segui-lo. Ele ficava parado numa rua, aliás, muitas pessoas faziam isso naquela época, ficavam parados em algumas esquinas falando e aí ia aparecendo pessoas, iam ouvindo o que estava sendo falado. E assim o Charles Manson foi agregando alguns seguidores. E o Charles Manson era muito oportunista. Ele sabia dizer exatamente o que os jovens precisavam ouvir. Então ele falava promessas sobre comunidade, direção, o conceito de família, que ele queria montar uma comunidade onde as pessoas viveriam unidas, em uma comunidade alternativa, e que lá ninguém não haveriam julgamentos, enfim. E ele pegava de sempre jovens, especialmente mulheres, que estavam em posições de fragilidade, que não tinham vínculos familiares, que estavam brigadas, ou que por alguma razão tinham sido expulsas de casa, e ia agregando seus seguidores assim. E aí, com o tempo, com essas falsas promessas, o grupo começou a crescer e passou a ser conhecido como Família Manson. E cresceu mesmo, né? Inclusive, ele vai ter seu terceiro filho com uma das integrantes do grupo. Seu terceiro bebê vai se chamar Valentine Michael Manson. E até essa época, ele ficava um pouco dividido ainda entre ser guru e também correr atrás daquele sonho que ele tinha na prisão de se tornar músico. E nessa época, os Beatles eles já eram uma grande febre internacional, né? Já tinha começado o que eles chamavam de Beatlemania. E na cabeça dele, ele queria ser um músico profissional mais famoso ou tão famoso quanto os Beatles. E ele compunha algumas músicas e na cabeça dele era bom pra caramba, né? Ele achava que ele conseguiria de fato encontrar espaço na indústria musical.
E aí que acontece um dos encontros mais aleatórios e improváveis da história do Charles Manson. Por volta de 1968, algumas integrantes da família Manson, elas pegaram carona com um homem em Los Angeles. E esse homem era o Dennis Wilson, que era baterista da banda Beach Boys, que também fazia sucesso na época. Tem uma música muito famosa deles, eu vou colocar o nome aqui embaixo porque a minha dicção não comporta falar essa frase, então eu vou escrever aqui para vocês. Mas eu tenho certeza que muito provavelmente a maioria conheça, porque é uma música muito famosa mesmo. E por incrível que pareça, apesar dos Beach Boys serem muito famosos na época, as meninas que pegaram carona não sabiam quem ele era. Elas só disseram que ele foi muito legal, que convidou elas para ir na casa dele, ofereceu um monte de comida à vontade, que foi um cara super simpático e depois ainda levou elas embora. Só que quando elas disseram o nome dele e onde ele morava, o Charles Manson, ele não era nem um pouco bobo não, tá gente? Ele sabia exatamente quem era o Dennis Wilson. E ele pensou que essa carona que elas receberam poderia, de repente, ser o seu golpe de sorte para finalmente entrar na indústria da música. Então, Charles Manson e parte dos seguidores resolveram fazer uma visitinha para o Dennis Wilson. Só que, claro, de uma forma bastante bizarra, né? Porque normal que não ia ser. Um dia o Dennis Wilson estava estacionando o carro na sua garagem e um cara sai pela porta da frente falando oi e convidando ele para entrar. Porque todo mundo já estava festejando e só faltava ele. A reação do Dennis Wilson, acho que seria a reação de todo mundo. Ele ficou em pânico porque ele não conhecia aquela pessoa. Ele não tinha chamado ninguém para festa nenhuma. Porque esse cara era o Charles Manson e eles simplesmente entraram na casa, começaram a curtir como se a casa fosse deles. Mas se você pensa que o Dennis Wilson ficou bravo, chamou a polícia, você está enganado. Ali tinha tudo o que ele queria: garotas, orgias e muitas drogas. Então, assim, ele achou que, né, vamos fazer amizade, tudo bem, por hoje. E essa relação do Dennis Wilson com Charles Manson começou a se tornar uma amizade que parecia genuína. O Dennis ele ficava de fato intrigado com o estilo alternativo daquele pessoal e não achava ruim, porque a farra livre estava rolando na casa dele o tempo inteiro. E acabou deixando, inclusive, que o Charles e alguns membros fossem ficando ali nos primeiros dias. Porém, eles foram ficando mesmo. Eles se aboletaram e não saíram mais. Inclusive, rola uma fofoca que não é confirmada oficialmente, mas tem quem garante que os Beach Boys se aproveitaram de uma música do Charles Manson, entregou uma composição para o Dennis Wilson, ele mudou algumas coisas e eles regravaram e nunca deram os créditos. Só que isso fica no campo do reza a lenda, porque alguns membros da própria banda afirmaram que a letra era assim do Manson, que ele inclusive ajudou o Dennis Wilson a criar alguns arranjos para ela, só que isso nunca foi confirmado oficialmente. Só que assim, é bem provável que seja real, né? Porque se alguns membros da banda confirmaram, então tem possibilidades, pelo menos. Porque, assim, por incrível que pareça, o Charles Manson ele até tinha algumas músicas legais. Ele, com certeza, nunca seria mais famoso que os Beatles, mas ele não era de todo ruim. Inclusive, se vocês tiverem curiosidade, é só pesquisar aqui no YouTube músicas do Charles Manson, que tem um ou dois álbuns que vocês conseguem ouvir. Agora, voltando pro Dennis Wilson, no começo ele achou que estava boa a farra, mas não demorou muito para ele começar a cansar, porque o pessoal literalmente estava dominando a casa dele. Não era uma galera que, por exemplo, aparecia no final de semana para fazer festa. Todo final de semana brotava lá para fazer uma festa. Não, era bem pior. Do primeiro dia que eles foram, eles nunca mais saíram. E eles sujavam tudo, usavam tudo que tinham, acabavam com toda a comida e, na maior naturalidade, eles pegavam o cartão de crédito do Dennis Wilson, saíam, compravam mais comida, voltavam para casa como se fosse deles. Bem normal. E a cereja do bolo é que a solução do Dennis Wilson para resolver esse problema foi simplesmente ir embora. Ele não conseguiu mandar ninguém embora, então ele simplesmente saiu e deixou a casa para a família Manson. Ele era o locatário e, como já estava em vias de vencer o contrato dele, ele simplesmente saiu e foi embora e largou a bomba para o proprietário. E para a família Manson não mudou nada, eles continuaram ali durante um tempo até serem despejados e depois disso seguiram vivendo a vida de uma forma comunitária, muitas vezes em alguns locais isolados, porque o Charles Manson ele achava mais seguro que eles ficassem escondidos, porque eles se mantinham através de roubos de carro. Então eles sempre tentavam ficar, de certa forma, na moita. E com o tempo, outras integrantes do grupo também foram engravidando, só que o Charles Manson, ele mesmo não permitia que as crianças ficassem em contato direto com o grupo, o que é muito surpreendente, porque assim, as crianças, elas eram extremamente bem cuidadas. Mesmo quando os adultos não tinham nada para comer, as crianças estavam sempre bem alimentadas e bem vestidas. E criadas também com um certo isolamento, elas sempre ficavam sob a responsabilidade de duas ou mais integrantes,
que eram sempre proibidas de usar drogas e beber enquanto estivessem cuidando dos pequenos. É uma preocupação que eu, particularmente, achei muito inusitada, porque o Charles Manson era um cara bem maluco, mas ele tinha esse cuidado com as crianças. E o cara era bem maluco mesmo, gente. Ele se apresentava como uma figura quase messiânica. O Charles Manson, ele se considerava importante num nível que ele não só afirmava que um dia ele seria tão ou mais famoso que os Beatles, ele afirmava para as pessoas que ele era Jesus Cristo. Gente, sinceramente, vamos abrir um parênteses aqui. Esse pessoal é a maior prova que o LSD é uma droga extremamente perigosa, porque assim, se vocês escutarem as entrevistas do Charles Manson, a forma como ele se comunica, como ele conseguiu convencer esse pessoal. Mas de fato ele convenceu, e para os seguidores dele, ele realmente era Jesus Cristo e eles estavam dispostos a fazer tudo por ele, inclusive matar. E com o passar do tempo, o controle do Manson sobre o grupo ele foi ficando cada vez mais intenso. Seus seguidores eles passaram a acreditar profundamente em tudo que ele falava e obedeciam sem questionar nada. E é nesse ponto que aquela comunidade alternativa, que inicialmente parecia inofensiva, que era só para agregar pessoas que não tinham ninguém, passou a se tornar algo muito perigoso. Foi dentro desse contexto que surgiam as ideias que mais tarde levariam a família Manson aos holofotes do mundo inteiro. Nessa época, Charles Manson ele começou a ficar cada vez mais obcecado com uma guerra racial. E as suas teorias começaram a influenciar, né, os seus seguidores, que também passaram a acreditar que a guerra racial era iminente. E de onde esse maluco tira essa ideia de guerra racial? Bom, para começo de conversa, o Charles Manson ele era assim um cara muito racista desde sempre. Ele foi moldado, né, nas prisões americanas numa época onde o apartheid era lei. E o apartheid, ele era uma política de segregação racial, onde a população negra ela era privada de tudo, de todos os direitos básicos, e literalmente viviam à margem da sociedade. Eles não podiam frequentar os mesmos locais que os brancos, eles não tinham direito a voto, não tinham direito a literalmente entrar em qualquer comércio, porque alguns comércios colocavam placas proibindo a entrada das pessoas. Assim, eu não vou nem mencionar questões políticas e perseguição policial, porque isso a gente sabe que, infelizmente, até hoje acontece. Mas naquela época não tinham coisas mínimas, por exemplo, se uma pessoa negra sentasse num banco do ônibus, ela poderia apanhar. Ou por entrar num restaurante que era tido como um restaurante de brancos. E essa segregação era lei. Ela começou por volta de 1877 e só foi derrubada em meados dos anos 60. Ou seja, quando Charles Manson ele sai da prisão em 1967, tinha pouquíssimo tempo que a Lei dos Direitos Civis e a Lei do Voto tinha sido aprovada. Inclusive, a título de curiosidade, é nesse período que o Martin Luther King estava em plena atividade política, lutando pelos direitos da população negra, até que ele foi assassinado em 1968. Pouco tempo antes do assassinato do Martin Luther King, em 1966, que surge um outro símbolo da luta pelos direitos civis das pessoas negras, que são os Panteras Negras. Inclusive, os Panteras Negras eles vão ser os principais rivais do Charles Manson nessa guerra racial. Rivais dentro da cabeça dele, tá, gente? Porque essa guerra era coisa da cabeça dele. Os Panteras Negras só souberam da existência desse maluco depois que esse povo foi preso, porque aí vem à tona todas as ideias malucas do Charles Manson de cometer os crimes para culpar os Panteras Negras. Ele tinha uma verdadeira obsessão com essa questão da guerra racial. Agora, acredite se quiser, ele obteve essa informação privilegiada sobre a guerra racial que estava chegando a partir do White Album dos Beatles. Sim, gente. Basicamente, ele fez o que a galera fazia por aqui, sabe? Botou o disco da Xuxa ao contrário. Ele fez isso com o White Album. Porque o Charles Manson, ele tirou uma série de mensagens subliminares desse álbum. E que, obviamente, essas mensagens falavam só com ele, porque ele era um dos 5 cavaleiros que salvariam as pessoas brancas em uma guerra racial, né? E ele era um dos 5, só relembrando, os outros 4 eram os Beatles. Então tá bom, né? Como na cabeça dele, ele e os Beatles dividiam essa missão importantíssima, né? Ele sempre estava atento ao que as letras queriam dizer para ele. E uma dessas músicas dentro desse White Album se chamava Helter Skelter, que é daí que surge a icônica frase que vai ser pintada nas cenas dos crimes. Helter Skelter, traduzindo, seria o equivalente a caos total ou desordem completa. E para ajudar a bagunça, que né, não era pouca na cabeça dele e dos integrantes da família Manson, naquela época estava acontecendo o auge do movimento hippie, né, como eu já falei, e também do LSD que corria solto. Então imagina só, todo mundo coexistindo num cenário, né, que era regado a muita droga alucinógena e intermináveis palestras psicodélicas que o Manson dava.
Foi assim que cada vez mais os integrantes da família foram embarcando de verdade nessa viagem e começaram a se preparar para essa guerra racial. Nesse contexto, né, de guerra racial, a ideia dele era que toda a humanidade iria sucumbir e que os negros que sobrevivessem precisariam de um líder. E na cabeça dele, esse líder seria ele próprio. Então, dentro dessa ideia distorcida de guerra racial, ele foi incutindo na mente dos membros da família que eles teriam um papel muito importante nesse futuro conflito. E aos poucos, essas ideias elas foram se tornando cada vez mais radicais. Ele passou a incentivar comportamentos extremamente violentos entre os seus seguidores. E em um determinado momento, ele começou a falar sobre provocar acontecimentos violentos para acelerar o conflito que ele acreditava estar chegando. Ele queria, basicamente, que a mídia ficasse ciente de que os panteras negras estavam agindo contra os brancos. Ele afirmava que certos crimes poderiam desencadear, né, reações sociais que levariam ao caos. E é justamente essa teoria que vai ser eternizada como o tal do Helter Skelter. Só que até então, os crimes que estavam acontecendo, eles sempre tinham uma motivação. Eles eram motivados por cobrança de drogas, ou para não desocupar os lugares que eles, né, se alojavam, e aí as pessoas queriam que eles saíssem, então eles iam lá e matavam uma pessoa para não serem incomodados. E aí, como Charles Manson ele estava realmente embarcando de vez nessa questão da guerra racial, ele decide que estava na hora de matarem alguém branco e rico para que de fato, né, se espalhasse na mídia que era culpa dos Panteras Negras. E mais uma vez, né, o Charles Manson, com todo o seu oportunismo, ele vai se aproveitar dessa situação também. Porque nesse contexto que surgiram os planos que acabaram resultando nos assassinatos que ficaram conhecidos como Tate LaBianca, inicialmente não tinham sido planejados dois crimes. Inicialmente, o Charles Manson ele manda o grupo ir até uma casa na Cielo Drive, onde ele sabia que morava um produtor musical que anteriormente tinha rejeitado suas músicas. Então ele não mandou as pessoas lá à toa, né? Foi uma vingança. E aí então, que na noite de 8 de agosto de 1969, o grupo vai até essa casa na Cielo Drive, só que o produtor ele não morava mais lá. E nessa casa eles encontram a atriz Sharon Tate junto com outros amigos. A Sharon Tate nessa época, ela era uma atriz em plena ascensão, ela era casada com um diretor chamado Roman Polanski. Inclusive ele fez filmes muito famosos. Eu acredito que a maioria de vocês deve conhecer pelo menos dois, que são realmente muito famosos. Um deles é o Bebê de Rosemary, que ele fez 2 anos antes só do assassinato da Sharon, então saiu em 1966. E 66. E um outro filme que assim é muito famoso dele é O Pianista, que saiu em 2002 e conta a história real de um pianista que tentava sobreviver ao Holocausto, fugindo e se escondendo na Polônia dominada pelos nazistas. Enquanto que a Sharon Tate, apesar dela estar despontando e ser nova na indústria, gente, ela estava completamente consolidada já. Ela era uma ótima atriz, além de ter uma beleza extraordinária. E no dia do seu assassinato, para deixar ainda mais triste a situação, ela estava grávida de 8 meses. E depois, no julgamento, os membros chegaram a admitir que ela pediu muito para que fosse mantida viva, pelo menos até o bebê dela nascer. Então, ela se ofereceu, inclusive, para ser levada como refém, para que o bebê dela tivesse a oportunidade de nascer. E aí, depois de cometerem os crimes, os integrantes da família Manson, eles vão escrever com o sangue das vítimas as palavras Helter Skelter, Rise e Death to Pigs na cena do crime. Porém, Charles Manson considerou aquilo uma bagunça total e decidiu dar uma lição no grupo. E nesse segundo assassinato, ele estava presente, que é quando eles vão na casa do casal LaBianca. No dia 9 de agosto, eles se dirigem para um bairro chamado Los Feliz, e lá eles entram na casa do empresário Leno LaBianca e da sua esposa Rosemary LaBianca. Nesse crime, o Charles Manson ele participa amarrando o casal e dando instruções para o grupo. E aí ele sai da casa antes que eles comecem o ataque, por isso que dizem que o Charles Manson ele não matou ninguém, ele só orquestrou. Mas nesse segundo assassinato ele estava presente sim, porque é ele quem amarra o casal. E aí, da exata mesma forma, eles vão atacar o casal, que vai ser brutalmente morto a facadas, e eles vão deixar as mesmas mensagens escritas com sangue. E as mensagens, elas faziam parte daquela tentativa do Manson de provocar uma atmosfera de caos social e sugerir falsamente que os crimes tinham uma motivação política e racial. Só que esses crimes foram um divisor de águas para os seguidores do Manson, porque alguns ainda defendiam ele cegamente e acreditavam que faziam parte de um plano maior e sentiam que estavam participando de algo histórico e revolucionário.
Só que outros já começaram a despertar para a realidade, perceber que as coisas ali tinham saído completamente do controle. Inclusive, uma das integrantes que estava presente nos 2 dias, a Linda Kasabian, ela era a única com carteira de habilitação, então ela ficou responsável por esperar no carro para que eles pudessem fugir. Na primeira noite, na casa da Sharon Tate, ela chega a intervir pedindo para que eles parem quando ela ouve os gritos e percebe que eles estão matando as pessoas dentro da casa. Ela corre até lá e fala para eles pararem e fugirem. Quando eles forem presos, a Linda Kasabian, ela vai colaborar com a polícia e por conta dessa sua tentativa de intervir, ela vai ser a única que vai ser absolvida, porque ela vai se tornar inclusive testemunha de acusação. E na manhã seguinte dos crimes, a polícia vai se deparar com uma cena chocante e teve muita dificuldade para começar a investigar. E não havia nenhum paralelo entre os dois crimes, além das mensagens, né, que foram deixadas e do modus operandi. Então, a polícia não sabia muito para onde correr, porque eles não tinham deixado pistas e não havia conexão entre as vítimas. Por um tempo, os investigadores eles chegaram a considerar diversas hipóteses diferentes. Até que poucos meses depois, uma outra integrante do grupo, chamada Susan Atkins, ela foi presa e começou a contar vantagens na prisão, contando para as outras detentas que dividiam a cela com ela que foi ela e a família que cometeram aqueles crimes que estavam na mídia, se gabando, inclusive, de ter saqueado a famosa atriz Sharon Tate. E essas detentas, elas repassaram essas informações para a polícia, que abriu uma nova linha de investigação. A princípio, a Susan Atkins e os demais membros do grupo, incluindo Charles Manson, eles tinham sido presos por roubo de carro e vandalismo. E não tinha nada que conectasse esse pessoal com os crimes. Só que com essa denúncia que as detentas fizeram, a polícia começou a abrir uma nova linha de investigação e começaram a surgir informações que realmente envolviam o pessoal nesses assassinatos. E esses crimes passaram a ser investigados como o caso Tate LaBianca. A partir dessas informações, a polícia ela conseguiu reunir evidências suficientes para acusar o Manson e vários dos seus seguidores. E a descoberta de que um grupo de jovens fanáticos matou por ordem de um grupo psicodélico chocou demais a opinião pública, até hoje choca, na verdade, né? E aí o caso seguiu para julgamento, que se tornaria um dos julgamentos mais famosos da história dos Estados Unidos, revelando ainda mais detalhes sobre o funcionamento da família Manson e o controle extremo que o Charles Manson exercia sobre os seus seguidores. Durante o julgamento, o comportamento do Charles Manson e dos membros da família chamou a atenção constantemente por conta da excentricidade deles. Por diversas ocasiões, ele demonstrava atitudes provocativas dentro do tribunal, ele interrompia as audiências, ele fazia declarações estranhas e intimidava as testemunhas. E outro detalhe que chocou o público foi a lealdade extrema, né, das seguidoras da família Manson. As mulheres da família Manson estavam sempre defendendo o líder e repetindo as suas ideias, repetindo assim, sem parar, falando uma vez após a outra, praticamente como um papagaio. E elas andavam cantando em coro pelos corredores do tribunal. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês verem o quanto isso era bizarro. E em certos momentos, elas imitavam os gestos e até copiaram um X que ele gravou na própria testa. E posteriormente, o Charles Manson ele substituiu esse X por uma suástica. E aparentemente, as integrantes do grupo tiveram um pingo de bom senso, né, de não fazer o mesmo. Esse X que o Manson marcou na sua testa durante o julgamento, segundo ele, era para simbolizar que ele havia sido apagado da sociedade. Enquanto isso, alguns membros da família que não tinham sido acusados, eles saíam pelas ruas aos arredores do tribunal, atrapalhando o trânsito. Alguns chegavam a engatinhar pelas ruas para gerar o máximo de tumulto possível. Enquanto isso, a promotoria ela apresentou uma grande quantidade de provas e de testemunhos, e um dos depoimentos mais importantes foi o da Linda Kasabian, que foi aquela integrante que ficou responsável por dirigir o carro, mas se arrependeu quando percebeu que eles estavam ali para matar as pessoas. O que acontece é que os integrantes eles confiavam cegamente no Charles Manson e eles não sabiam, né, o que de fato seriam feito. Tinha um integrante chamado Charles Watson, que respondia pelo apelido de Tex, e somente ele sabia da ordem. E as demais integrantes que estavam juntas no dia tinham a seguinte ordem, que era obedecer tudo que o Tex fizesse. Então, de fato, a Linda Kasabian, ela não sabia que eles estavam indo para matar na primeira noite, quando eles matam a atriz Sharon Tate e os amigos dela. Só que na segunda noite, né, no assassinato do casal LaBianca, ela já sabia por que ela estava indo lá. Bom, os promotores eles argumentaram que apesar do Charles Manson não ter executado pessoalmente os assassinatos, ele foi sim o responsável por planejar e ordenar os crimes. E a acusação sustentou que a sua influência psicológica era tão forte
que os membros seguiam sem questionamento nenhum as suas ordens. O comportamento dos seguidores no julgamento só reforçava essa tese. Então, o júri considerou o Charles Manson culpado por conspiração e pela participação nos assassinatos que ocorreram em 1969, e a sentença inicial dele foi a pena de morte. Só que pouco tempo depois, uma decisão judicial mudou completamente o destino tanto do Charles Manson quanto dos outros membros da família. Em 1972, a Suprema Corte da Califórnia ela suspendeu temporariamente a pena de morte no estado. Então, com isso, a sentença deles automaticamente foi convertida para prisão perpétua. E a partir desse momento, ele passou a cumprir pena em diferentes prisões de segurança máxima no estado da Califórnia. E desde o seu encarceramento, ele continuou despertando curiosidade e controvérsia na mídia e na cultura popular. Mesmo preso, Charles Manson ele continuou sendo uma figura conhecida e jornalistas, escritores e muitos pesquisadores frequentemente buscavam fazer entrevistas com ele. Em algumas ocasiões, as suas declarações eram confusas, cheias de frases filosóficas, críticas sociais e reforçavam aquela imagem de personagem excêntrico e perturbador. E ao longo dos anos, ele tentou diversas vezes solicitar a liberdade condicional, só que todas as tentativas dele foram negadas pelas autoridades, porque sempre concluíam que ele continuaria representando um risco para a sociedade. No fim da vida, ele ficou 48 anos preso pelos crimes do Tate LaBianca, e ele faleceu em 2017 com 83 anos de idade em um hospital penitenciário da Califórnia. Mas antes que ele morresse, ele quase casou com uma nova seguidora. Bem nova mesmo, gente. Gente, é incrível, mas toda vez que vocês ouvirem a história de um criminoso midiático, sempre vai ter uma mulher mais maluca que ele para se apaixonar pelo cara depois dele ter sido preso por coisas bárbaras. É impressionante isso. Só que nesse caso, essa paixão é um pouco controversa. O fato é que uma garota de 16 anos, chamada Afton Elaine Burton, que se autodenominava Star, Star de estrela em inglês, tá? Ela gostava de ser chamada assim. Então, a Star. Ela começa a se corresponder com o Manson e diz ser influenciada pela sua filosofia de vida. Que filosofia de vida é essa, gente? Ninguém sabe, mas ele influenciava ela, tá? Agora vem cá, cadê a mãe dessa garota? Oi, sua filha tá mandando carta pro Charles Manson, querida. Vamos acordar? Mas enfim, 10 anos depois de muita correspondência e visita, com 26 anos, a Star ela solicita algumas vezes a licença para casamento. Só que na primeira vez acabou não dando certo porque teve algum impedimento da penitenciária. E na segunda vez, supostamente, o próprio Charles Manson desistiu, porque ele teria descoberto que o plano dela era se casar com ele para ter direito sobre o seu cadáver. Um pouco bizarro, né? Mas aparentemente as intenções da noiva eram menos apaixonadas. Ela queria realmente fazer uma exposição com o corpo dele depois de morto. Agora, se isso é verdade, não sei. Porque a fonte ela pode ter sido vozes da cabeça do Charles Manson. Mas existe essa versão, né, para o casamento deles não ter dado certo. E por conta disso, Charles Manson morreu solteiro. O que é uma grande ironia, porque uma das crenças que o Charles Manson tinha é que ele era imortal. Então ele poderia ter casado tranquilamente, porque sendo imortal ela não ia ter corpo nenhum para fazer exposição, né? Mas como a vida nem sempre sai como a gente planeja, ele morreu mesmo. Já em relação aos demais membros, apenas a Linda Kasabian foi absolvida, que foi aquela que decidiu cooperar com a polícia e de fato ela só participou dirigindo o carro. A Susan Atkins, que foi aquela boca aberta que ficou contando vantagem para as outras presas e acabou denunciando o grupo, ela nunca recebeu liberdade e ela morreu na prisão bem idosa por conta de um câncer no cérebro. Os únicos que tiveram a liberdade foi o Steven Brogan, em 1985, e recentemente a Leslie Van Houten, que foi solta em 2023. Já os outros integrantes, que são o Tex, a Patricia Krenwinkel, o Bob Beausoleil e o Bruce Davis, eles continuam vivos e presos até a presente data. E a título de curiosidade, estou gravando esse vídeo no dia 9 de março de 2026. Então, se você está vendo esse vídeo do futuro, eu não consigo garantir que essa turminha do barulho ainda esteja viva. Até hoje eles estão. Agora, uma coisa que a gente tem para refletir: o Charles Manson, ele sempre disse que ele seria tão famoso ou mais famoso que os Beatles. E, de certa forma, ele concretizou sim esse objetivo da pior forma possível, mas é inegável que ele é uma personalidade mundialmente conhecida. E mesmo tantos anos após esses crimes, a história do Charles Manson, ela transcendeu os tribunais e acabou sendo incorporada na cultura pop. O Charles Manson ele se tornou um símbolo do fim do sonho hippie. Inclusive, por causa dele, após a década de 60, o movimento hippie e toda a contracultura foram muito marginalizados. Eles passaram a ser vistos de uma forma pejorativa, como algo que poderia facilmente sair do controle, além da associação com o uso abusivo de drogas e comportamentos violentos. Na atualidade, uma das principais referências diretas e mais famosas a esse símbolo é o cantor Brian Warner, que adotou o nome artístico de Marilyn Manson.
O conceito por trás do nome foi fazer uma fusão entre dois ícones famosos da cultura americana, unindo o nome da atriz Marilyn Monroe, que até hoje é um símbolo de beleza e sensualidade, e do Charles Manson como um símbolo do mal. De acordo com o cantor Marilyn Manson, essa dualidade é uma crítica à hipocrisia social que consome e se fascina com esses dois extremos na mesma intensidade. Já na televisão, temos a série American Horror Story, que na sua sétima temporada chamada Cult, ela explorou a figura do Manson não apenas como um personagem histórico, mas como um modelo para líderes de seitas modernos. Esse líder na série é o Kai Anderson e ele é interpretado pelo ator Ivan Peters. E ele tem alguns flashes de alucinação com o Charles Manson, que também é interpretado pelo mesmo ator, o Ivan Peters. E nessas sequências de flashback, alucinações que o Kai Anderson vai tendo com ele passa a ser instruído pelo próprio Charles Manson e começa a aplicar na seita dele os mesmos padrões de dominação e manipulação que eram utilizados na família Manson. Agora, uma outra menção na cultura pop que eu gosto bastante, inclusive eu coloquei uma referência nesse vídeo, que é o filme Era uma Vez em Hollywood, do Tarantino. Nesse filme, o Tarantino ele faz uma espécie de multiverso, onde a Sharon Tate não morre e os integrantes da família Manson, eles invadem uma outra casa. E essa outra casa que eles invadem tem um personagem chamado Cliff, que é interpretado pelo Brad Pitt, e eles levam uma sova muito bem dada. Porque o personagem do Brad Pitt não é spoiler, tá, gente? Porque é um filme de 2019, eu imagino que a maioria já assistiu. Então, não entenda como spoiler, mas sim como um incentivo para vocês assistirem, porque é muito legal esse filme. Esse personagem Cliff, ele é um dublê nesse filme e ele manda muito bem em todo tipo de luta. Então esse pessoal do Manson, eles invadem a casa errada, literalmente, porque eles vão sair dali tudo quebrado. Então é uma versão alternativa, né, para essa história que é muito divertida. Já para quem gosta de séries com investigação criminal, a série Mindhunter também traz o Charles Manson. Inclusive, na série Mindhunter, o ator que vai interpretar o Charles Manson é o mesmo que interpreta no filme Era uma Vez em Hollywood. E essa série Mindhunter, ela foi inspirada em uma série de 4 livros escritos pelo agente do FBI que participou da construção do modelo do perfil criminal. Então ele conta o lado dele sobre como foi investigar os criminosos mais famosos e assustadores daquela época. E por último, mas não menos importante, aliás, para mim, eu acho que é o mais importante porque eu sou particularmente muito fã dessa banda. O Charles Manson, ele teve uma das suas músicas regravadas pelo Guns N' Roses em 1993. O nome da música é Look at Your Game, Girl. Isso gerou uma grande polêmica. Primeiro porque a música era do Charles Manson e ele quase recebeu os royalties por ela. Tiveram que ter muitos processos e depois de várias decisões judiciais, eles conseguiram barrar a possibilidade dele receber os royalties. E depois de uma série de polêmicas, talvez até para sair pela tangente dessa situação, a banda Guns N' Roses resolveu oferecer os lucros da música para as famílias das vítimas do Manson. Só que isso gerou ainda mais polêmica, né? Apesar no final das contas, o dinheiro ter sido doado sim para uma das vítimas, muitas pessoas criticaram a banda. Inclusive a irmã da Sharon Tate chamou isso de dinheiro sangrento e lamentou que uma das suas bandas preferidas tivesse feito um papelão desse. Eu continuo gostando muito do Guns N' Roses, mas de fato, gente, isso foi a famosa bola fora. Até porque, por incrível que pareça, pesquisem essa música. Ela é melhor cantada pelo Charles Manson do que pelo Guns N' Roses. Eles fizeram isso só para manchar a imagem deles, porque a música ainda ficou ruim. E convenhamos que polêmica não faltava para o Axl Rose na década de 90, né? Então, realmente, ele não precisava, né, de mais essa. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa pesquisa deu bastante trabalho, então, por favor, não esquece de clicar aí no like. E se você não se inscreveu, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque tem vídeo toda semana aqui no canal. Comenta aqui comigo se vocês conheciam todas essas camadas sobre a vida do Charles Manson e até a próxima.